eu estava falando para vocês que essa aula, essa apresentação, faz parte de um dos projetos que estamos trabalhando em conjunto com a CIDA. Nós, na época da pandemia, começamos a trabalhar fazendo entrevista com entregadores em duas cidades do estado de Santa Fé, que são a capital do estado, a cidade de Santa Fé, e a maior cidade do estado, que é Rosário. Então, fizemos entrevistas nas duas cidades. Tempo depois, começamos a trabalhar em conjunto em uma pesquisa internacional, que a CIDA faz parte, que ali fizemos novas entrevistas, porque ali mudamos o guião para fazer uma pesquisa comparada. Essa pesquisa está sendo feita em algumas cidades do México, da Colômbia, da Argentina e do Brasil, né? Então, essa parte essa apresentação pega algumas coisas desse segundo grupo de entrevistas que fizemos nas duas cidades, mas, além disso, trabalhamos também muito com fizemos a construção de uma base de dados. Depois eu vou pegar bem qual foi a metodologia de cada uma das formas de resistência, de luta dos trabalhadores, porque em cada uma dessas formas de luta nós trabalhamos uma metodologia muito particular em cada uma delas. Algumas delas pegam dados das entrevistas e as outras estão baseadas fundamentalmente uma pesquisa nos sites, nas redes, na mídia, fundamentalmente da região, dos conflitos dos trabalhadores. Então, a ideia da aula é pensar as variedades, as diferentes formas de luta e de resistência que apresentam os trabalhadores. Nós, quando falamos em luta, temos geralmente a ideia da greve, né? Mas o que acontece com os trabalhadores nas plataformas de entrega? E essas formas de lutas foram mudando. Muitos autores estão falando que nos entregadores podem ser observadas as lutas novas, que talvez esse tipo novo de lutas vão se convertir em um tipo de luta do século XXI na classe operária, né? Que a greve tradicional está mudando para algumas formas de luta nova. E nos entregadores começa-se a apresentar esse tipo de lutas novas, e também vamos ver de resistência. Uma outra coisa que temos que pensar, que quando a maioria da pesquisa, o início das pesquisas do trabalho controlado por plataformas, o início da pesquisa olhou muito na transformação no controle, no controle algorítmico, e como esse controle mudou o vínculo entre o capital e o trabalho, né? O trabalhador e a empresa. O foco da pesquisa no início estava muito focalizado ali, né? Então, agora, o que estamos tentando ver é o que acontece, qual é a resposta dos trabalhadores na forma de luta, de resistência, dos conflitos a esse tipo de controle. Então, pode passar. O trabalho, uma primeira coisa para pensar a chegada como eu falei, a pesquisa em duas cidades da Argentina. Então vou apresentar muito rapidinho como foi a chegada das primeiras empresas de plataformas de entrega na Argentina. Ali, essa ideia de fazer essa apresentação tem a ver também com um pouco com pensar como vai se espraiando as novas tecnologias nos sistemas produtivos.
e sair um pouco daquele determinismo tecnológico próprio dos autores da década de 70 e apresentar uma perspectiva crítica daquilo, né? Então, por isso, eu peguei quais são as regulações do Estado, as regulações políticas que permitiram uma chegada maior e mais apropriada dessas novas tecnologias nos sistemas produtivos, né? Então, estamos pensando que a chegada das tecnologias foram propiciadas por regulações, ou melhor, desregulações que foram feitas pelo Estado. Então, essa ideia faz parte de pensar que as tecnologias, ou melhor, o efeito das tecnologias nos sistemas produtivos podem ser, de alguma maneira, contidas ou pensadas de uma forma que não é só o que a empresa vai decidir. O Estado tem capacidade de regular como essas empresas vão a se situar num Estado. Os sindicatos também têm uma capacidade de controlar como que a expansão das tecnologias vão se dar nos sistemas produtivos e a sociedade como um todo. Então, a ideia é não pensar a tecnologia como que ela vai chegar da mesma forma em todo lugar. Claro que as tecnologias vão chegar, mas a capacidade do Estado, do sindicato e a sociedade pode moldear, fazer uma moldagem de como elas vão chegar. Então, nessa ideia, o que eu peguei? O que aconteceu na Argentina que facilitou a chegada das empresas de plataforma? E eu estou marcando 3 momentos, que são momentos centrais. Os 2 primeiros momentos são momentos vinculados ao tipo de regulação que o Estado faz, que possibilita uma chegada maior das plataformas na Argentina. Os dois primeiros momentos, que o 2016 e o 2018, olha, aí tem uma coisa bem interessante. Esses 2 momentos dão-se numa etapa de um governo neoliberal, que é o governo Macri, né? Então, um primeiro momento, tem não é uma regulação para dar lugar só na chegada das plataformas, uma regulação geral que permite uma flexibilização dos envios do dinheiro, das rendas das empresas para o exterior em geral, e isso faz que comecem a chegar as empresas de plataforma, né? Porque eles têm maior possibilidade da recaudação enviar quase sem controle para o exterior, né? Então, esse é um primeiro momento. E um segundo momento está vinculado com um segundo momento está vinculado com uma outra lei nova, que é chamada de Lei do Capital Empreendedor, que permite a constituição de empresas só preenchendo o formulário online. Essas 2 leis fazem que em 2, 3 anos chegue a maioria das empresas de plataforma. Eles não têm maior burocracia para se instalar no país e, além disso, têm as facilidades todas para a recaudação enviar para o exterior rapidamente. Então, isso permite ver como as regulações ou as desregulações do Estado viabiliza também a forma em que as empresas chegam numa realidade particular. E o terceiro momento é, claro, um momento que é um momento que acontece, é um acontecimento global, que é a pandemia, que, claro, que faz também que produza-se a expansão das plataformas, né? Mas o que acontece entre esses 3 momentos?
Na Argentina, hoje, tem duas empresas de plataforma de entrega que estão operando, que têm a maior parte do mercado. Uma delas é uma empresa originariamente uruguaia, que é a Pedidos Já, é o nome dela, que hoje faz parte de um holding europeu. E a segunda empresa em chegar também é a empresa colombiana Rappi. Primeiro, se dá a chegada da Pedidos Já. Olha que interessante isso. Quando a Pedidos Já chega na Argentina, ela não tinha trabalhadores independentes. Ela tinha trabalhadores com vínculos de trabalho empregatício. Fazia entregues, mas fazia outras coisas. Era intermediária em produtos de compra-venda, né? Então, ali é interessante ver como a chegada se dá de uma realidade bem diferente do que as plataformas têm hoje. E uma outra coisa é para pensar, então, as plataformas podem ter esse vínculo com o trabalhador, não é que não podem, né? Em algum momento tiveram essa forma de vínculo. Depois, quando já acontece o primeiro momento dessas duas leis que eu falei do governo Macri, ali começam a chegar as outras empresas. Começa a chegar Rappi e também chega Globo. E depois vamos ver que no finalzinho do período inicial, a Pedidos Já compra a Globo e aí começa um outro processo muito característico nas plataformas, que é a oligopolização do setor, né? Então, quando chega Rappi e chega Globo para a Argentina, só ali a primeira empresa, a Pedidos Já, começa a contratar trabalhadores independentes. Começa a demitir os trabalhadores que tinham vínculo empregatício e incorporar trabalhadores independentes. Depois, essa empresa continuou e ainda continua tendo alguns poucos trabalhadores com vínculo empregatício daquela primeira etapa, mas aos poucos eles vão ficar, o grupo daqueles trabalhadores vão ficando cada vez menores. Então, ali acontece, o que acontece? A chegada dessas duas empresas novas, que só tinham sócios, como elas chamam, sócios ou trabalhadores independentes, faz que a primeira, que tinha trabalhadores com vínculo empregatício, comece a incorporar trabalhadores independentes também. E, aos poucos, começa a demitir aos outros. E ali ficam as três com a igual... a mesma forma de operar em relação aos trabalhadores. Então, só para terminar com esse slide, no final do primeiro período, que quase no final do 2020, o que vai se produzir é a compra da Globo pela Pedidos Já. E aí ficam duas empresas controlando o mercado. Dali na frente, até agora, a situação quase não mudou. Chegaram tem algumas outras empresas, mas muito menores. As duas empresas que controlam, de fato, a empresa que controla o mercado é a Pedidos Já. E em uma situação um pouco menor, encontra-se a Rappi. Mas as duas fazem um controle quase total do mercado das entregas na Argentina. Existe também a Uber Eats, mas a participação é muito, muito minoritária em relação às outras empresas. Então, essa é nas duas cidades que nós estamos pesquisando, operam essas duas empresas, né? As duas, também, e nas duas cidades acontece a mesma coisa que no nível geral. A participação da Pedidos Já é uma participação muito superior em quantidade de trabalhadores da Rappi. E uma outra coisinha que eu quero falar isso porque é bem diferente do Brasil. A Pedidos Já, ela obriga aos trabalhadores a ter um registro
fiscal, que é algo muito próximo do que o MEI é aqui, é o nosso monotributo. Não, os trabalhadores não podem trabalhar para pedido já, se eles não têm esse registro, claro que eles fazem e eles pagam aquele registro, né? Agora, a pedido já sim permite ter trabalhadores completamente informais, mas, como eu falei, a porção do mercado é menor. Isso faz que o tipo de trabalhador e as proteções dele sejam não bem diferentes, mas tem algum grau de diferença do que acontece no Brasil. Como a grande porção do mercado é da pedido já, e ela obriga a ter trabalhadores registrados de forma independente, mais registrados, eles têm um grau de formalização, né? E um grau de proteção. Que faz, então, essas plataformas fazem uma formalização da precariedade, né? Mas não exatamente da informalidade pensada no sentido da ausência do registro. Então, ali é uma situação um pouco diferente do que acontece em outros países. Agora, indo especificamente para o tema dos conflitos, das resistências. Nós partimos, então, de considerar que quando olhamos a relação capital-trabalho, estamos olhando em dois temas centrais, que é a distribuição do plusvalor e a forma em que esse plusvalor se distribui entre capital e trabalho, a forma em que é gerado e em que é distribuído, né? Ali, nessa tensão capital, nesse conflito capital-trabalho, e o lugar que tem a criação e a distribuição do plusvalor, vamos encontrar o coração das relações de trabalho, claramente. Mas também é importante, e isso por que falo nisso? Porque isso está diretamente vinculado com o tipo de ação coletiva que os trabalhadores vão levar na frente, né? Então, e outro elemento que nós precisamos pensar para pesquisar os conflitos, a ação coletiva, as resistências na plataforma, é aquela outra ideia que é central nas teorias do processo de trabalho, que é a relação conflito-resistência, né? Todo o processo de trabalho tem claramente a relação capital-trabalho, mas também tem a relação conflito-resistência. E ali, nessas duas vínculos, capital-trabalho, controle e resistência, ali é onde nós focamos o olhar para ver o que está acontecendo com os trabalhadores. E também uma outra coisa que é importante é que a resistência, pensar a resistência, pensar os conflitos e pensar a ação coletiva nesse tipo de trabalhadores tem algumas coisas a ver com a clássica greve da época fordista, mas também tem muita coisa diferente. E ali estamos tentando ver quais são os tipos de resistência, de manifestações, de conflito que aparecem nesse tipo de trabalho. Pode passar. Aqui, vinculado com essa ideia da dualidade capital-trabalho, da dualidade conflito-resistência, quando os estudos vinculados às plataformas começaram, a maioria dos autores pensavam que o controle, o novo tipo de controle, o controle algorítmico, era tão forte que que era possível a resistência ser anulada, que não ia ter quase resistência dos trabalhadores, porque o controle era pensado como um controle total sobre o processo do trabalho e sobre o trabalhador. Mas
quase 2, 3 anos da expansão das plataformas, começaram muito rapidamente diferentes formas de resistência. Talvez os trabalhadores que mais rapidamente fizeram greves, vamos saber o tipo de greve, mas o que nós chamamos de greves digitais, foram os repartidores na Europa e da América Latina, na cidade de Buenos Aires, foi o lugar onde aconteceu a primeira greve digital de trabalhadores de entrega. Ali, o que aconteceu naquele momento em Buenos Aires? Foi antes mesmo da pandemia, essa greve. A Rappi mudou as condições do pagamento dos trabalhadores e eles fizeram um primeiro bloqueio e foi considerado a primeira greve digital que estava se dando na América Latina. Na Europa, o processo foi bem diferente do que acontece na Argentina, porque na Europa muitas dessas greves estão, de alguma maneira, apoiadas por sindicatos que já existiam. Não é o caso da Argentina. Foram os trabalhadores, eles se organizando. Vamos ver muita dessa forma de organização é através dos grupos de WhatsApp, mas eles só sem apoio de nenhum sindicato que levaram adelante, fizeram essa greve, né? Pode passar. A maioria, e vinculado com isso dos sindicatos, muitos autores falam na ideia de resistência em 3 níveis diferentes. Um nível de resistência na base, um nível de resistência que nós podemos chamar de molecular ou de graus, que fazem os trabalhadores, e outros níveis diferentes que são aquele nível no qual os trabalhadores conseguem criar sindicatos novos, sindicatos de base novos, e um terceiro nível onde os trabalhadores, de alguma maneira, tecem redes com sindicatos já existentes, né? Sindicatos velhos que, de alguma maneira, incorporam a categoria. Essa, em geral, é o tipo de estrutura que na Europa estão utilizando para olhar o que está acontecendo com os conflitos na Europa, né? No nosso caso, no caso argentino, esses 3 níveis da base dos sindicatos formados pelos trabalhadores e o apoio dos sindicatos maiores, isso não é um esquema que seja útil para pensar o caso argentino. E talvez podemos dizer que não é muito útil para pensar o caso da América Latina. Então, em base em nossas pesquisas, nós construímos um outro tipo de olhar sobre os conflitos e as ações coletivas. Pode passar. Essa é nossa estrutura. Quando nós fomos olhar nos conflitos, esses são os 3 grupos de tipos de conflito, tipos de ações, tipos de resistência que nós encontramos, né? Um primeiro tipo, depois vamos falando de cada uma delas, um tipo de ação coletiva, que é aberta, são geralmente mobilizações, passeatas que os trabalhadores fazem na rua, e nós chamamos de abertas porque, e públicas, não? Esse tipo de ação pode ser visto tem matéria no jornal, os trabalhadores são vistos na rua se mobilizando, e tem claramente, eles levam cartaz contra as empresas, então tem ali as 2 características centrais de qualquer greve, né? Tem um grupo de trabalhadores subordinados e uma empresa, e tem um conflito que é manifesto ali entre eles dois. Um segundo grupo de formas de resistência ou de conflito, nós chamamos de ações individuais
mais organizadas coletivamente, vamos falar de cada uma delas, que é um tipo de ação que os trabalhadores fazem de forma individual, mas utilizando os canais de comunicação do aplicativo. E a terceira forma, que nós chamamos de resistência, que pode ser coletiva ou podem ser também individuais, e no interior dessa encontramos duas formas também. Uma delas, que a maioria das vezes na literatura europeia chama-se de fiddles. O que é isso? Aqueles trabalhadores que tentam enganar a plataforma para conseguir alguma coisa, ou pegar um reparto, uma entrega nova, uma entrega que é melhor paga, mas eles conseguem fazer algumas coisinhas ali no sistema para ter alguma ter duas coisas, ter, por um lado, algum rendimento maior, claramente, e também ter alguma coisa, fazer alguma coisa que a própria empresa, a própria plataforma não permite, né? Então, tem, naquele tipo de prática, tem esse grupo, e tem também um outro que poderia ser pensada como uma forma de resistência coletiva, que são os grupos que eles construem de apoio entre eles. O que acontece com um trabalhador? Vamos falar de cada uma, mas o que acontece, por exemplo, com um trabalhador? Aceitou fazer uma entrega e ele não consegue fazer. O que acontece para que a empresa não bloqueie? Não faça um bloqueio dele. Ali tem a construção de toda uma série de redes de apoio entre eles para não ser bloqueado, para usar uma conta do outro, do familiar, ou uma família toda que só tem um que faz um login, mas todos trabalham, diferentes sim, estratégias para trabalhar e para ter uma renda maior. Então, agora, pode passar. Vamos, cada uma vamos olhar o que está acontecendo, o que aconteceu. Nós pegamos, eu vou falar do período posterior a... Quando falamos das ações abertas de conflito, podemos falar quase em 3 grandes períodos nas cidades que fizemos a análise. Um primeiro período, que é o período anterior à pandemia, quando começaram essas greves, essas manifestações. Um segundo período, que é o período da pandemia, que nós pegamos o período que vai entre março de 2020 até agosto de 2020. Por que tomamos esse período como período da pandemia? Porque o período onde o isolamento foi, por lei, foi maior na Argentina, o período de maior isolamento, né? Que foi uma lei proibia sair de casa as pessoas, né? Essa lei muda em agosto de 2020 para uma segunda etapa na pandemia que nós chamamos, passou de isolamento a distanciamento, né? Então, então nós tomamos como o período maior da pandemia, esse que vai entre março e agosto com a lei de isolamento. Agora eu vou apresentar o que passou no período posterior a isso, né? Porque o período da pandemia foi o maior período de conflitividade. Sim? Depois da pandemia, que é o período que eu vou apresentar, é o período que vai entre agosto de 2020 até o ano passado, né? Nesse período, os conflitos mudam, o tipo de conflito muda, é dizer, o tema de por que dão-se os conflitos vai mudando, e também os conflitos começam a ser cada vez menores. Esse tipo de conflito aberto. É dizer,
teve período de uma grande conflitividade anterior à pandemia e muito maior na pandemia, e dali na frente esses conflitos começam a ser cada vez menores, não desaparecem, mas começam a ser cada vez menores e vão mudando os temas da conflitividade, o objetivo da conflitividade, né? Então, como eu falava no início, e aqui depois podemos falar na conversa final, mas ali também tem uma outra coisa que está sendo muito vinculada com essas sessões abertas de conflito, que são como os sindicatos, associações que vão surgindo, vão ser, de alguma maneira, como eles vão atuando nessas, porque ali tem um grupo de trabalhadores que eles chamam-se de auto-organizados, que eles não querem nada a ver com os sindicatos. Tem outros sindicatos velhos que incorporam a categoria e sindicatos novos recém-criados, né? Mas a presença maioritária nas duas cidades de análise, Rosário e Santa Fé, são de associações de trabalhadores que eles nem querem ser chamados de sindicatos. Depois podemos falar um pouco nisso. Mas, então, quando estamos falando nesse tipo de ação aberta, manifestas e públicas de conflito, sempre temos que ter presente essa ideia, né? Temos um sujeito coletivo, que é o trabalhador, que está se opondo a alguma ação da empresa, né? E temos uma relação que é assimétrica e temos alguma coisa que o tema da disputa. Para falar em ação aberta, manifesta, temos que necessariamente ter essas três coisas, sim? Pode passar. Nesse período que vai entre agosto de 2020 até dezembro de 2024, temos fundamentalmente uma mudança no tipo de ação. Elas passaram de ser fundamentalmente ações na pandemia vinculada a dois temas, vinculada à salubridade, à segurança da saúde dos trabalhadores e a remuneração dos trabalhadores. E ela, no período posterior à pandemia, ela mudou para temas de segurança pública, de dois tipos. Por quê? De dois tipos. Dos maiores riscos que enfrentam os trabalhadores é o roubo da moto, da bicicleta e do telefone, que para eles é central. E uma outra coisa é que teve várias mortes de trabalhadores produto de acidentes de trânsito. Então, na pandemia, a centralidade das lutas estava vinculadas com a saúde e com o ingresso, com a renda, com o valor da entrega dos trabalhadores. Nesse período posterior, ela muda muito para as questões de segurança, das duas, mas fundamentalmente aquelas vinculadas com os roubos dos telefones, das motos e da bicicleta. De fato, isso final do ano passado, não. Início desse ano, os trabalhadores conseguiram uma lei no estado de Santa Fé que vai proteger eles contra esses roubos, porque eles vão ter um sistema de monitoramento de cada um dos trabalhadores para fugir daquelas áreas mais perigosas da cidade. Isso aí vou falar rapidinho uma outra coisa. Nós, na Argentina, não temos uma regulação do trabalho de plataforma. Tem 3, 4 projetos no nível nacional que foram apresentados. Nunca nenhum deles chegou a ser debatido no Congresso. Mas no estado onde ficam essas duas cidades, no estado de Santa Fé, onde ficam essas,
no nível do Estado, estão tendo algumas regulações novas vinculadas, sobretudo com isso, com resposta a essas manifestações dos trabalhadores. Sim? Também continuaram aqueles reclamos, aquelas lutas vinculadas com o valor da entrega, mas foram muito menores, mesmo num período de altíssima inflação na Argentina. Nesse período, estamos falando de um período de, para vocês, isso não, quase não existe, mas para nós, 30% mensual de inflação, né? Nesse período, estamos falando nisso. Pode passar. E uma outra forma, então, as formas que tomavam esses conflitos eram de manifestações, passeatas, mobilizações. E outro tipo de forma que tomavam esses conflitos públicos era o que os próprios trabalhadores falam de pausaço. Colocar na pausa no aplicativo, fazer um bloqueio do aplicativo para não trabalhar em algum momento. Claro, a gente está pensando nas greves do período do trabalho industrial bem diferente, né? Porque é uma greve, esse tipo de greve, o pausaço é uma greve virtual, digital, claro, mas é muito curta no tempo, talvez 1 hora, 2 horas, no período, geralmente, o período é o período da janta, né? 8 horas da tarde, um período que tem uma maior uso das entregas, das plataformas. E ali, ali sim, eles fazem uso desse tipo de ação para reclamar pelo valor da entrega e também para reclamar porque o valor da entrega, o quilômetro era medido reto, não o percurso que realmente os trabalhadores fazem para chegar no ponto, né? Então, depois disso, eles conseguem que o valor da entrega inclua o percurso real que eles fazem, não um reto, né? Mas o que acontece? Eu peguei aí uma reflexão de um autor europeu, Collier, que ele fala esse tipo, que é bem interessante, né? O Collier fala que esse tipo de pausaço, como os trabalhadores chamam, contém no interior sua própria contradição. Por que o autor fala isso? Porque se os trabalhadores fazem aquela pausa, aquele bloqueio, o que acontece? O preço da corrida cresce. Então, naquele dia se incorporam a trabalhar trabalhadores que não fazem disso o trabalho habitual, o trabalho mais importante que eles têm. Por exemplo, algum estudante que trabalha algumas horas, alguns dias, vai trabalhar naqueles momentos, por quê? Porque o valor da entrega subiu, né? Então, é um tipo de prática que claramente é muito usada por aqueles trabalhadores que fazem da entrega seu trabalho central, né? Que tem um ingresso maior. Mas tem aquela contradição no interior se nós pensamos que a heterogeneidade de trabalhadores que atuam nesse tipo de plataformas, né? Essa é uma... Claro que tem algumas características que já conhecemos na América Latina, mas no interior também tem muita heterogeneidade entre mulheres, jovens, muitos deles, na Argentina é muito comum muita presença de estudantes, que eles trabalham algumas horas no momento que não vão na faculdade, né? Então, a heterogeneidade da mão de obra é muito diversa ali. Então, esse autor que está
pensando como que a própria contradição dessa forma de luta com a diversidade de trabalhadores, né? Que pode ser muito útil, claro, se os trabalhadores tivessem todo o mesmo interesse, mas o interesse de um não é o interesse de outros, nesse tipo, né? Então, por quê? Porque aqueles trabalhadores que só trabalham umas poucas horas, trabalhar naquele momento que a maioria dos outros trabalhadores não estão fazendo, para ele é um ganho extra, né? Então, bom, esses, em geral, são aqueles dois tipos de ações que nós achamos no interior daquele outro grupo que chamamos de ações abertas, manifestas e públicas de conflito, né? Pode passar. Agora, isso até agora, nós estamos achando só na Argentina. Depois a gente tem que conversar, mas até agora não achamos uma outra pesquisa que esteja falando desse tipo de resistência ou de forma de luta. Nós pegamos também o nome que os trabalhadores usam, que é o tiquete massivo. O que é isso? As plataformas têm no interior, o aplicativo tem uma forma do trabalhador de se comunicar com o aplicativo quando está acontecendo alguma coisa, né? Ele teve um acidente, aconteceu alguma coisa na rua e não conseguiu fazer uma entrega, então ele se comunica. A maioria, uma coisa importante é que nessas duas cidades, os pontos de apoio que tinham as empresas na pandemia foram fechados e eles não voltaram a ser abertos. Então, os trabalhadores, a única coisa que têm para se comunicar com a empresa é através do aplicativo. Tem contato com pessoas, nunca tem contato com alguma outra pessoa da empresa para levar uma reclamação de um pagamento que não foi bem feito, nada. É tudo, a comunicação é tudo virtual. Só existem nas duas cidades, a empresa Pedido Já tem uma espécie de mercado, que eles chamam de marketing virtual, que é um supermercado, só que é virtual, né? As pessoas podem comprar e os trabalhadores levam. E eles usam o ingresso à loja, eles podem usar para ir a pegar água, carregar o celular, mas isso é o único, entre aspas, ponto de apoio que eles têm. Nós falamos com uma vereadora da cidade de Santa Fé, de fato, na cidade de Santa Fé, não acontece a mesma coisa, mas eles estão obrigados, a prefeitura obrigou as empresas a ter pontos de apoio. E por que eles não fazem? Porque é mais barato fazer o pagamento por não ter a loja que ter a loja. Sim? É mais barato para as empresas pagar a multa e não ter a loja. Então, eles, pronto, não fazem, né? Bom, então, e isso, o que faz? Que os trabalhadores, a única forma de comunicação com a empresa é a criação do que é chamado de tiquete, que é preencher um formulário e enviar através do aplicativo para temas individuais, alguma coisa que aconteceu comigo. O que eles criaram? Com isso, criaram uma forma de reclamação geral, de conflito geral. O que eles fazem? Eles fazem através dos grupos de WhatsApp, geralmente de WhatsApp, mas grupos de Facebook também, fazem um acordo entre eles do que vão reclamar. Bom, hoje mudou alguma coisa do aplicativo e eles estão saindo prejudicados com aquilo, ou o valor da entrega, alguma coisa que prejudica todos eles. Então eles, através dos grupos de WhatsApp, fazem um acordo, fazem até o texto que vai enviar para a empresa e todos juntos, no mesmo momento, preenchem um formulário e enviam para o aplicativo.
Então, é individual, porque não pode ser de outra maneira, né? Porque cada um deles tem que preencher um formulário e enviar pelo aplicativo. Mas é uma construção coletiva de aquele conflito, né? Ou reclamação por pagamento, alguma coisa. Mas, claro, isso é feita só sobre aqueles temas que todos compartilham fazer alguma reclamação por aqui. É por isso que a gente chama de ações individuais mais organizadas coletivamente. Porque a organização é feita no grupo de WhatsApp, né? Ou nas ruas, nos pontos de encontro deles, né? Eles falam que sempre tem algum deles que é disposto a fazer o texto, e então eles enviam entre eles o texto e todos eles colocam no formulário o mesmo texto e enviam uma hora marcada para a plataforma, né? Então, isso, qual é a diferença desse tipo de conflito com o anterior? Não de conflito, de ação diferente com o anterior, essa também é uma ação coletiva. De fato, eles acham que é uma ação de tipo coletiva. Só que a diferença das outras, ela não é pública. Nós, como consumidores, não sabemos que aquilo está acontecendo. Nos jornais não sai, não é matéria em jornal, né? Só sabemos daquilo porque os trabalhadores, nas entrevistas, foram se manifestando de como faziam isso, né? Então, é um tipo de ação coletiva, mas a grande diferença é que só a empresa é que sabe que aquilo está os trabalhadores e a empresa, claro, né? Que só que está acontecendo aqui. Pode passar. Ali também, duas ideias eu acho na bibliografia que são bem interessantes para pensar esse tipo de ação. Uma delas é a noção de resistência na base. São os próprios trabalhadores que criaram essa forma. E, na verdade, eles estão usando um canal de comunicação da empresa e pegaram isso para fazer uma outra coisa, né? Então, é um tipo de ação de resistência que podemos chamar quase molecular, que começa ali, entre eles falando nos grupos de WhatsApp, fora do McDonald's, aquela coisa. Então, é muito interessante para pensar como essa resistência. Aqui nada tem a ver os sindicatos, as associações de trabalhadores, mesmo de plata, nada tem a ver. São eles próprios, sozinhos, falando entre eles, que criaram essa nova forma de organização. E também é interessante o conceito, esse conceito foi o conceito de comunidades de luta, foi utilizado pela primeira vez para falar em trabalhadores de aplicativos de entrega na Índia. Também, eles não tinham sindicatos, ou tinham associações muito informais, e e os autores começaram a se pensar aqueles grupos de WhatsApp não são como um grupo de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp surgem naqueles trabalhadores como formas de apoio entre eles, onde compra um pneu mais barato, como trabalhadores novos que não sabem muito bem como funciona o aplicativo, então os colegas, não, tem que fazer isso, faz aquilo. Bom, surge esses grupos de WhatsApp, surgem geralmente como apoio entre eles, mas também vai mudando o que vai acontecendo ali. Nesse caso, há uma passagem desse apoio, essa solidariedade entre eles para um tipo de ação que é coletiva, né? Que se dá no interior desse grupo de WhatsApp. Então, nossa pesquisa na Argentina, um professor de uma outra cidade falava, não, aqui não, que é uma cidade que fica do outro lado do Rio, Santa Fe e Rosário ficam do lado oeste do Rio Paraná. A cidade de Paraná fica no oeste do Rio Paraná. O professor do Paraná falava, não, aqui não tem nada disso, só tem grupo de WhatsApp. Mas aqui os grupos de WhatsApp também fizeram isso, fizeram a mudança de coisas mais cotidianas dos trabalhadores
para passar a formas de luta e de resistência um pouco mais organizadas, né? De fato, isso é uma criação própria dos trabalhadores no interior dos grupos de WhatsApp. Próximo. E a terceira forma de, aqui não é de ação, nós chamamos de resistência. No interior tem dois tipos. Uma dessas é a que a gente já estava falando, que são os grupos de WhatsApp, as formas solidárias de ação entre eles, também para se opor a esse isolamento do tipo de trabalho que eles fazem. Mas também tem um tipo de prática que não cumprir algumas regras. Como é que posso fazer algumas coisas sem cumprir as regras do aplicativo, né? Pode passar. Mais uma, por favor. Depois voltamos para isso. Aqui eu queria mostrar, isso até foi matéria de jornal, né? Uma forma de resistência dos trabalhadores que eles comem a comida, né? Muitos deles comem a comida, né? Foi até, e eu até deixei o nome do jornal, o jornal La Nación, é como o Globo aqui, né? O jornal nacional, que é nós chamamos, entre aspas, de nacional, como um jornal de Buenos Aires, mas chega em todo o país, né? E ali, o que aconteceu? Esse é das formas daquelas de, nós chamamos de resistência, que aquilo que eles fazem, que não deveriam fazer, mas que eles fazem. Bom, isso foi, esse trabalhador foi uma pessoa de um prédio conseguiu filmar ele que estava fazendo isso lá embaixo do prédio, né? E ele ele comeu uma fatia de pizza e depois conseguiu arrumar tudo para que a pessoa não veja como é que ele tirou aquela fatia de pizza. Mas é interessante porque até virou matéria num dos maiores jornais, né? Mas quando nós estamos falando em formas de resistência, esse é um dos exemplos, mas tem vários tipos de formas de resistência fazendo isso. Pode, por favor, duas para trás. Isso. Mais uma, por favor. Não. Quando nós pegamos esse conceito de feedless, estamos pensando isso, como eles conseguem adulterar alguma coisa do funcionamento do aplicativo, né? O feedless está vinculado com esse tipo de ação, que, claro, também não é um tipo de ação nova. Muitos autores já no sistema industrial, falavam de como os trabalhadores roubavam algumas coisas. Caiu um parafuso. Exatamente. Então, agora sim, mais uma. Ali, também, nós podemos pensar esse tipo de resistência como uma forma de, também, igual do caso do anterior, uma resistência da base, os trabalhadores fazem de forma isolada, mas aí também tem uma coisa bem... Depois eu vou mostrar algumas outras coisas que eles fazem, né? O da pizza foi engraçado porque até foi uma matéria de jornal e estava até a foto, né? Mas é interessante uma outra coisa, quando eles conseguem fazer, eles comentam com os colegas e os outros começam a fazer também. Não é uma coisa que fica só eu fiz e pronto, acabou, eu fiz, não falo com ninguém. Não, eles quando conseguem fazer alguma coisa que não é permitida no aplicativo, mas conseguem uma vez, fazem, conseguem segunda, fazem, aí começa a ter, claro, aí a empresa fica sabendo e muda alguma coisa para eles não fazerem isso, né? Então, também nós podemos falar disso como uma resistência de base, uma resistência molecular. E também tem autores que estão pensando como os trabalhadores interagem com as plataformas. E eles falam, eles interagem de três formas. Interagem
fazendo cumprimento do que a plataforma ou o aplicativo diz que tem que fazer, tendo um compromisso com isso, mas também se desviando daqueles compromissos, né? Essas formas de resistência da base podem ser pensadas como essa desviação do compromisso do trabalhador do que a plataforma manda fazer, né? Pode passar. A outra. E ali, esse tipo de... Ali são algumas das que a gente achou nas entrevistas, nesse segundo grupo de entrevistas que fizemos no ano passado, mas também em algumas outras entrevistas que havíamos feito de forma virtual durante a pandemia. Algumas dessas formas de resistência. Bom, que tem a ver, infrações das normas de trânsito? Muitos deles não usam capacete, né? E muitos deles têm a moto que não tem o registro que tem que ter. Então, eles usam os grupos de WhatsApp para se avisar onde que tem controle policial e não pode passar por ali. Sim? Então, essas duas formas de resistência que eu falava, da resistência de não cumprir as normas e a outro tipo de resistência da solidariedade entre eles, muitas vezes vão juntas, né? Isso eles não é que não estão cumprindo alguma coisa da plataforma, mas estão não cumprindo as normas de trânsito, né? Mas eles se avisam de onde é que não pode ir se você não tem o registro da moto, em qual bairro não pode ir hoje, porque hoje tem controle. Uma outra coisa também que eles fazem é a liberação, a empresa pedido já, eles não têm o logueio livre, não é que em algum momento o trabalhador faz o logueio e começa a trabalhar, não. Na empresa pedido já, ele tem que reservar horários de trabalho que reservam de uma semana para a próxima. O que acontece se eu reservei um horário para trabalhar e não vou usar? Ou não posso usar? Alguma coisa aconteceu, não posso trabalhar naquele horário. Eles têm toda uma série de regras para liberar. Se eles não liberam seguindo aquelas regras, eles são punidos. Então, se ele mínimo tem que liberar aquele horário para que outro trabalhador pegue 48 horas antes. Agora, se aconteceu alguma coisa o dia anterior, eles já não podem liberar, eles são punidos. Então, eles usam os grupos de WhatsApp também para avisar entre eles. Olha, eu preciso liberar sexta-feira, 18 horas, porque eu não posso. Algum de vocês quer meu horário? Sim, eu quero. Bom, então eles acordam que horário um deles liberem, que eu vou liberar hoje às 8 horas, eu libero meu horário. Então o outro que quer aquele horário pega às 8:01. Então isso faz que eles não sejam punidos por... Bom, e a gente primeiro achou isso, mas agora achamos uma outra entrevista que eles fazem a mesma coisa quando alguma coisa acontece e eles não conseguem fazer a entrega que já pegaram. Alguma coisa aconteceu na rua e eles não conseguem, então eles nem avisam para a empresa, porque muitas vezes até eles são bloqueados, tem um bloqueio. Então, avisam para algum outro trabalhador apoiar eles e pegar a entrega que ficou com ele na rua e levar. Também tem isso. Muitas vezes eles usam algum tipo de software para o aplicativo não saber onde é que eles estão, para inibir o GPS do aplicativo. Isso eles usam muitas vezes para que naqueles momentos mais próximos do horário de saída do trabalho, de liberar o aplicativo, eles ficarem mais perto da casa. Então, não tem que... quando o turno deles, o tempo deles acabou na plataforma, chegar mais rápido na casa. Então, muitas vezes, eles usam esse tipo de... Isso faz 2, 3 dias
pegando uma olhada em alguma pesquisa nos Estados, não, nos Estados Unidos não, eu acho que também na Índia. Os trabalhadores de Uber lá na Índia também usam isso, para o Uber não saber onde é que eles estão. Usam, é muito habitual o uso de software para inibir o GPS. E uma outra coisa que eles fazem é Rosário e Santa Fé. Rosário é uma cidade para nós grandes, mas eu sou uma cidade de 1 milhão de habitantes, e Santa Fé é uma cidade de meio milhão, né? Então, eles, muitas vezes, eles conhecem as pessoas que fazem pedido, né? E então, eles sabem que aquela pessoa que mora na rua tal e qual é para não levar, porque eles sempre botam só uma estrelinha no ranking dos trabalhadores. Então, eles se avisam, não vai aceitar aquele pedido para a rua aquela, porque eles só tem outro. Por exemplo, foi muito engraçado em Rosário, todos eles sabiam um nome até sabiam de uma pessoa para ele não entregar que ele morava numa rua tal, porque sempre fazia reclamações com a empresa que o pedido não chegava. E, na verdade, o pedido tinha sido entregue, mas como ele chamava para a empresa falando que não tinha sido entregue, a empresa enviava de novo. Então, claro, e aí o trabalhador era punido, né? Então, muitas vezes eles fazem isso, vão se avisando desse tipo de coisa, ou tiram foto de quando eles estão fazendo a entrega, porque eles sabem que essa pessoa vai se comunicar com a empresa para avisar que o pedido não foi entregue, né? E o prejuízo deles, né? Então, essas são algumas das diferentes variedades de formas de resistência através das quais os trabalhadores têm duas coisas: ou tiram alguma vantagem, ou se protegem do que acontece também, porque muitas vezes eles só se estão protegendo do que acontece. Se alguma coisa aconteceu com o pneu e não conseguiram entregar o pedido, muitas vezes eles são bloqueados, né? Então, não é só tirar alguma, ter algum ganho maior disso. Muitas vezes é até se proteger de como funciona o sistema. Bom, isso, gente, eu acho que é só isso. Falei muito. Então, André, a gente pode abrir um espaço para questões. Eu, que na verdade, já queria, né, aproveitar que eu já estou falando, e lançar já parabenizar pela fala, as questões muito pertinentes. Na verdade, sim, questões que você nos traz de Santa Fé e Rosário, mas que a gente compartilha muito aqui, né? Você falando, por exemplo, das comunidades que esses entregadores estabelecem entre si para se proteger, já que o Estado não oferece. Aqui em Curitiba, a gente tem uma bem famosa, que é o Amigos do Guerra, por exemplo, que é um grupo que começou como um grupo de WhatsApp, mas agora tem uma sede física de motoristas de Uber. Então, ele se protege, se informa sobre roteiros, pessoas suspeitas, enfim, tudo isso, né? Então, a gente percebe que as coisas também vão se organizando de forma muito semelhante. E sobre as coisas que você falou, bom, eu coloquei para mim várias questões, mas duas eu queria colocar para você, para a gente conversar um pouco, que diz respeito a essa organização desses trabalhadores, a partir de uma informalidade do trabalho, desenvolvimento do trabalho. Eu fico pensando em experiências históricas assim mais pregressas. Será que a gente não conseguiria fazer uma relação, por exemplo, entre esse tipo de organização desses trabalhadores, né, de autoproteção desses trabalhadores, fora do sindicato, fora dessa institucionalidade, né, das leis do trabalho? A gente teria como relacionar, por exemplo, essas experiências atuais com aquelas experiências, por exemplo, dos conselhos de fábrica, né, as históricas experiências dos conselheirismos, né, ou seja, os trabalhadores se protegendo, criando uma unidade entre si como proteção contra
não só contra o patrão, mas contra toda uma estrutura de opressão do capital. Mesmo contra o Estado, né? Contra o Estado. E aí você vai criando estratégias, né? Num primeiro momento individuais, muito ligadas à prática do trabalho, às necessidades cotidianas ali no chão de fábrica. Então, será que a gente conseguiria fazer, né, uma relação entre aquelas experiências históricas, né, e essas que hoje se desenham no horizonte da informalidade? E aí uma dúvida, eu queria também te ouvir um pouco, e você estava falando, bom, você trouxe muito para nós que a discussão sobre resistência. Esses tempos eu estava lendo um texto, na verdade é citado pelo Stuart Hall, agora eu não vou lembrar o nome dele, depois eu tenho que recuperar aqui, em que ele fazia uma discussão uma diferenciação entre resistência e transgressão. Não conheço, eu vou querer esse texto. Porque a resistência, né, implica muito mais na recusa de uma ordem, sim. e aí ela precisa de uma organização muito mais estruturada, organizada, né, institucionalizada algumas vezes. Você pode até falar em resistência individual. Sim, né? sim. Tem exemplos, né, muito claros, por exemplo, nos Estados Unidos, Malcolm X, Claro. Tira Grande na Índia, né? Lamine Senghor no Congo, tem essas experiências. Né? E aí você fala da transgressão como um momento de violação da normatividade. Né? E aí sim ela se encaixaria nessa coisa da perspectiva individual. Mas que não tem, mas não são duas coisas distintas, elas estão entrelaçadas. Né? A transgressão leva à resistência. Sim. Né? Enfim, sei se poderia conversar um pouquinho sobre. Sim. Enfim, são essas questões. Sim. Em relação aos... eu, na verdade, foi 1º de maio do ano passado. Estava conversando com uma orientanda de um professor amigo e ele está estudando a formação dos primeiros sindicatos na Argentina, final do século XIX, princípio do século XX. Eu achei que muita coisa da agora tinha muito a ver com isso, porque ali tinha uma coisa que você comentou, que até esqueci de falar, mas que aparece aqui muito claro também, muita dessas ações coletivas dos trabalhadores não são contra a empresa, ou com alguma coisa que acontece ali, contra o antagonista é o Estado. Quando nós vemos que essa ação coletiva, um dos temas centrais é a segurança, essa ação é contra a desproteção do Estado. Não é nem sequer uma coisa que é contra. Então, e aí, pensando um pouco, porque a menina falava de como os trabalhadores, no final do século XIX, início do século XX, tinham conseguido as primeiras leis trabalhistas na Argentina. Bom, tinha conseguido nas lutas que o antagonista era o Estado. Então, ali também dá para ver como algumas coisas das características atuais pegam elementos quase dos inícios do capitalismo na América Latina, né? Na forma também que toma, no tipo de conflitos, e para mim foi muito assim, que eu não tinha percebido muito assim, como ali, claro que na etapa da pandemia, tinha duas coisas, aquela de conflito vinculado com a saúde e o valor da entrega, não, ali é contra a empresa, né? O antagonista é a empresa, mas tem muita forma de conflito que o antagonista é o Estado. Então, é como você está falando, não é só contra a empresa, sino que também quase uma desproteção geral, né? Um conflito vinculado com um tipo de desproteção. Mas o que eu acho? Que também estamos vendo ali?
Claro que na campanha do Milei, ele usaram isso também, mas muitos entregadores, eles faziam campanha na mochila deles contra o Milei, né? E eles são muito... Não, a favor do... Desculpa, não, com o Milei, não, a favor do Milei, né? A favor do Milei. Então, e uma outra coisa que aparece nas entrevistas é a crítica forte deles para os sindicatos. O sindicato é corrupto. Pronto, acabou. Então, tem muita coisa que para nós aparece até como contraditório, né? Porque eles estão reclamando para o Estado que eles são roubados, mas eles não querem o Estado. Até teve uma entrevista que foi muito interessante de um grupo de trabalhadores, não foi nem em Rosário nem em Santa Fé, foi na cidade de Mendonça, que eles estavam organizando também uma desses pausas. E um jornalista, bom, o jornalista perguntava para eles como tinha se organizado, e ele falava, não, a gente não tem nada a ver com o sindicato. E o jornalista, mas o que você faz? Tudo bem, você pode não ser sindicato, mas você faz um tipo de ação que é muito próxima do que o sindicato faz. Você está reclamando a empresa um pagamento maior do que a empresa dá. Não, a gente não... E ele só falava isso. Não, a ideologia, a gente nada tem a ver com o sindicato. Então, tem a coisa... Porque... pensando desde a crítica que eles fazem para os sindicatos, para a presença do Estado, porque nós não temos, de fato, muitas das associações de trabalhadores que surgiram rejeitando um sindicato que estava incorporando a categoria, um sindicato velho, que estava incorporando a categoria, a nova categoria, e que esse sindicato estava na luta de conseguir o vínculo empregatício para os trabalhadores. As associações, muitas das associações surgiram contra deles, né? E então, eles vão pedir para o Estado a proteção da seguridade, mas não querem Estado, não querem sindicato e não querem Estado. Fazem ações muito próximas dos sindicatos, mas e vão pedir para o Estado, mas eles não querem Estado, querem um Estado mínimo e não querem proteções. Então, ali tem eu acho que tem um convívio assim de coisas muito mais próximas do início do capitalismo e, claro, os discursos, as novas direitas também ali misturado, né? Misturado. Conseguiu notar em algum relato a consciência dessa retroalimentação deles colocarem nas estratégias de inteligência ou seguridade, que aí foi benéfico para a empresa, como nós vimos lá na pesquisa, quando mapeia, por exemplo, as zonas perigosas. Aí o aplicativo acaba utilizando isso, e foi um trabalho, de certa forma, de organização coletiva, e a empresa acaba... Não sei se não. Eles não terem por exemplo, pode ter alguma atualização no aplicativo, né? Algum botão novo, alguma coisa, para avisar que aquela região é perigosa, porque não, mas sim, porque surgiu essa lei do monitoramento que agora tem em Santa Fe, que não vinha essa lei, assim, não é o que eles conseguiram, é essa lei que vai proteger com monitoramento feito pelo Estado dos diferentes lugares, mas eles também conseguiram isso com essas ações, né? Mas não tem isso aqueles botão que tem a aplicação, não. Com a empresa, não. Mas eles conseguiram isso da aprovação da lei com monitoramento dos trabalhadores. É porque a gente vê que a gente acaba nos favorecendo a empresa, né? Claro. Pessoal,
relação deles com o sindicato. Né? O sindicato, no Brasil, por exemplo, tem isso, né? Um processo de demonização. Assim como a CLT. Né? E assim, as categorias mais organizadas são em sindicatos, são as que têm melhores condições. Inclusive salariais. Né? Parece que eles não conseguem fazer essa conexão. Né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa relação deles com o sindicato, de fato. Né? Se tem essa proximidade, se é semelhante ao Brasil. Né? Mas Brasil, por exemplo, o nível de sindicalização, mesmo das outras categorias, está indo para 8%. Né? Como é que é isso na Argentina? E aí, para até perceber se há uma coisa mais desse grupo, desse tipo de trabalho, desse tipo de trabalhador, que está aí jogado, largado, as nossas plataformas estão se virando, né? E são, me parece, muito reféns da extrema-direita. Sim. Né? Guerra é um grupo da extrema-direita. Né? Então, assim, parece que a direita conseguiu, né, capturar e organizar esses trabalhadores, não sei. Então, isso é uma coisa. E aí, sobre... vocês devem ter ouvido falar da demonização da CLT no Brasil. Né? A gente ouve isso nas escolas, tem alguns alunos do mestrado profissional que estão pesquisando, coisa do empreendedorismo, há muitos, né, você fica pregoado nas escolas. Dá a impressão que tem uma conexão. Né? Carteira assinada, direitos é coisa de pobre. Se tem isso na Argentina, será que, e aí nesse nível que tem no Brasil, né? Porque nessa categoria a gente viu, né, André? Aqui em Curitiba nós tivemos 45 entrevistas e 60% dos nossos entrevistados compram o CLT. Não quero carteira assinada, não quero se registrar. Então eu queria ouvir vocês sobre isso. Sim. Porque na Argentina também a lei trabalhista era bem forte, né? Parecida com a nossa CLT. Sim. E a gente tem uma lei, que é a lei central, que a gente chama Lei de Contrato de Trabalho, uma lei da década de 70, que faz a regulação do trabalho formal privado. O que nós achamos? Duas coisas. Desde 2003 até 2015, na Argentina, que é o período do kirchnerismo na Argentina, do movimento sindical, deu-se um processo de revitalização sindical muito forte. 2003, 2015, muito forte, vinculado com vários temas, vinculado com a criação de postos de trabalho registrados, vinculado com a quantidade de negociações coletivas, o aumento da quantidade de negociações coletivas. E também se deu no interior, que ali eu acho que tem alguma coisinha para pegar e trazer para cá. Por quê? Ali se deu também, no interior desse processo de revitalização sindical, acontecem três coisas. O que algumas autoras, a Cília também Gonçalves chama de cima para baixo, é dizer, os sindicatos, aqueles sindicatos velhos, grandes, impulsam processos de negociação coletiva. Um segundo processo de baixo para arriba, que é o surgimento de comissões de base nas fábricas, conselhos de base, e eles fazem parte do sindicato, mas são críticos da burocracia sindical. E um terceiro processo, que eu acho que é interessante para ver o que está acontecendo com os repartidores, que começam a surgir toda uma série de grupos, de associações, de trabalhadores precários por fora dos sindicatos tradicionais.
Porque os sindicatos na Argentina só são de trabalhadores formais. Sim? Então, muito trabalhador precarizado de call center, a maioria de serviços terceirizados, né? Começam a se organizar em novo tipo de associações, que têm todas as características dos sindicatos, mas não são reconhecidas como sindicatos porque os trabalhadores que fazem parte, primeiro porque não tem aprovação do Ministério do Trabalho, os trabalhadores que fazem parte não são trabalhadores formais e regulares. Esse grupo de associações surgiu de trabalhadores muito vinculados com a participação em partidos de esquerda, críticos do peronismo, muito críticos do peronismo mais de esquerda, né? Sobretudo por isso, por a forte crítica dos partidos de esquerda com a burocracia sindical peronista de sempre, né? Então, tem aí. Mas só que essas associações, no caso dos empregadores, vão mudando e vão perdendo esse caráter mais de esquerda que surge na década de 2003, 2004 e na frente, e vai virando quase diferente. Mas se mantém esse grupo de surgir associações, que a gente chama associações não sindicais, fundamentalmente de trabalhadores precarizados. O que nós estamos vendo com os entregadores, que eles pegam essas formas institucionais que surgiram no período de revitalização sindical, mas que tem uma mudança ideológica no que está acontecendo com ela. Dá para entender? Então, a continuidade do processo é igual. São associações que não fazem, que formam os próprios trabalhadores, que não fazem parte dos sindicatos, que no início eram críticos do sindicalismo pela esquerda. Agora são críticos do sindicalismo pela direita. Mas a forma que toma é igual. São associações de trabalhadores. Não sindicais, eles não são aprovados. Na Argentina também tem isso, né? Na Argentina, sindicatos só de trabalhador formal, registrado, e só um sindicato por rama de atividade. Né? Então, tem um sindicato, por exemplo, tem mais, em algumas ramas tem mais de um sindicato, muitos deles nunca foram aprovados pelo Ministério do Trabalho. Então, todo esse tipo de trabalhadores precários, como eles não são empregados formais registrados, primeiro que não podem fazer parte dos sindicatos. Né? Então, com a expansão das formas precárias de emprego, mesmo no período 2003 na frente, começaram a surgir esse tipo de associações. Só que agora o que mudou e é o mesmo que está acontecendo com os empregadores, o mesmo. Só que o que está mudando ali é o perfil ideológico. Muito vinculado com ideologia muito mais próxima, não à direita radical, mas um processo mais vinculado à expansão das ideias da direita. Não, você tem razão quando você fala que eles são muito mais contra o Estado do que contra a empresa. Né? E ele coloca em xeque, inclusive, aquelas experiências autogestionárias que visam o trabalhador, que é inerentemente revolucionário, consciente da sua condição de classe. O trabalhador é conservador, é autoritário, é reacionário. A gente coloca isso, na prática, isso que acontece. E a maioria das formas de organização dos trabalhadores são esse tipo de associação.
também tem, não é a única, né? Na Argentina tem alguns sindicatos velhos, tradicionais, que incorporaram a categoria. Tem um sindicato novo que foi criado por trabalhadores de aplicativos. Só que esse sindicato não tem presença nem em Rosário nem em Santa Fé, só tem presença na cidade de Buenos Aires. E depois tem uma variedade de esse tipo de associações não sindicais. Que a maioria, do que a gente viu em Rosário e Santa Fé, que eles surgem em oposição a um dos sindicatos existentes em Rosário que tentou incorporar a categoria. Por que um sindicato tentou incorporar a categoria? Por aquela forma que eu falava da pedido já, que lá no início tinha todos os trabalhadores assalariados, depois começou a demitir eles e incorporar a trabalhadores independentes. Bom, esse sindicato sindicalizou aqueles trabalhadores formais, assalariados formais registrados da pedido já, se incorporaram um sindicato resistente. Como esse sindicato, com esse grupo de trabalhadores, começou a lutar pela regularização dos trabalhadores como assalariados, ali começaram a surgir todas uma série de associações. No início, eram grupos de trabalhadores autogestivos, autogestionários, e depois começaram a se organizar em associações, mas se opondo à regulação da atividade. A maioria, na cidade de Rosário e Santa Fé, o início dessas associações tem que ver com se opor a aqueles movimentos muito pequenos que existiam de se manifestar para regularizar a atividade. E a leitura que nós estamos fazendo que o mesmo tipo de agrupações, de associações, a forma institucional é a mesma do período da revitalização sindical, só que agora, num período político bem diferente. Bem diferente. É quase que eles, no interior, virar esse tipo de associação. Claro que não só assim. No período 2003, 2015, não tinha ainda essas associações de entregadores, eram de outros trabalhadores. Fundamentalmente, call center, trabalhadores, até trabalhadores precários do Estado, que tinham ali sim, tinha muita presença de ideologias mais de partidos de esquerda, de luta pelos direitos, mas reivindicações tradicionais do movimento operário, né? E a forma institucional ainda se mantém, só que com uma grande mudança. No interior, por que eles estão bem? Mais algum? Já que existe essa aproximação das associações atualmente em relação à direita, queria saber se existe uma movimentação por parte da esquerda argentina para tentar cooptar novamente esses trabalhadores, porque a gente vai ver aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, porque vai acontecer muito essa coisa, né, dos trabalhadores eles voltarem-se mais à direita, mas a gente vai ter expressões à esquerda que vão criar figuras públicas de referência dos trabalhadores, mas que não tem uma associação política, não é organizado politicamente, não tem partido, assim por diante. Inclusive, extremamente disputado, mas que não se encaixa em nenhum deles. E fica, então, uma coisa mais autonomista. Assim. Mas eu queria saber se existe esse movimento por parte da esquerda argentina para tentar trazer novamente esses trabalhadores, ou então criar figuras representativas mais aproximadas da esquerda para tentar organizar esses trabalhadores com uma ideologia mais voltada à esquerda. Não. Não. É muito triste, mas não. De fato, ontem estávamos falando um pouco com a Cida. Hoje, na Argentina não existe oposição. Nem sequer estou falando da oposição de esquerda, estou falando de oposição. Não existe. Mesmo deputados, senadores do Partido Peronista, do Partido Socialista, estão hoje votando as leis do Milei.
porque tem essa quase contradição. O Milei, hoje, os deputados, os senadores que fazem parte do grupo dele são minoritários. Todas as leis dele foram aprovadas. Com o apoio de, sim, claro, um outro grupo da direita, que é o grupo que faz parte do partido do Macri, mas também com o que é a posição no parlamento, que é o Partido Socialista, o Partido Peronista. Mesmo muitos deles estão aprovando a lei do Milei. Então, claro que ali estou falando o que está acontecendo na Câmara, né? Mas isso que está acontecendo ali é uma expressão de o que está acontecendo no nível social, na sociedade toda. A esquerda dormida. Sim. Só dos entregadores, só tem, sim, aquele sindicato que eu comentei para vocês, que é um sindicato novo, de esquerda, que ele só tem presença na cidade de Buenos Aires. E tem um outro sindicato, sim, muito mais, que também é um sindicato dos cadetes tradicionais, que incorporaram um pouco a categoria dos entregadores virtuais, de aplicativo, que esse outro sindicato é muito mais vinculado, sim, à tradição do sindicalismo mais tradicional da Argentina, vinculado mais, sim, com o peronismo e dentro do... Porque o peronismo, vocês sabem que o peronismo tem de tudo lá dentro, né? Também tem setores do peronismo que são muito de direita e tem setores muito mais vinculados à esquerda e ao partidos de esquerda, né? Tem um outro sindicato mais vinculado, assim, com as tradições mais de esquerda do peronismo. Esse sim tem representação na cidade de Rosário. Mas o outro é muito vinculado com o Frente, que é um partido político, o nome é o Frente de Esquerda, que ele só tem presença na cidade de Buenos Aires. Isso entre os entregadores, né? Mas a presença assim, de expressões mais vinculadas, mesmo a centro-esquerda, não existem. De fato, que eu falava, quando eu falei aí da campanha do Milei, eles o partido do Milei viralizou, né, na época da campanha, assim, a mochila dos entregadores com a cara do leão. Isso, e claro que isso aconteceu muito na cidade de Buenos Aires, não está assim nas outras cidades. Também não quer dizer que eles votem no Milei, né? Mas tem muito isso de aquela coisa de os entregadores que trabalham para pedido já, eles têm que estar registrados, o registro são eles que pagam, esse registro, além do registro fiscal, eles fazem o pagamento do plano de saúde e da previdência social, né? E eles pagam, e para eles está certo eles pagarem isso. Né? E muitos deles, se eles não eles pagam obrigatoriamente, porque eles fazem parte da pedido já, e a pedido já obriga eles. E claro que tem uma diferença entre as empresas, porque o valor da entrega, o preço que é pago pela entrega é maior nessa empresa. Então, todos pretendem trabalhar nisso. Mas a pedido já, eles são informais e a empresa não pede nada para eles e eles não fazem, e para eles não ter previdência social, não é tema de conflito. Não é um tema que surge na conflitividade deles. Não vou falar que não tem interesse nisso, mas é um tema que não surge nos conflitos. Senão a gente pode dar para encerrar a sala de hoje. Então, mais uma vez agradeço,
faculdade, em nome dos presentes aqui, das presentes, e também em nome de todo o colegiado, o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e também a comissão profissional. Obrigada. Obrigada a vocês.